Nesse terceiro e último vídeo do resumo do Espiritismo, eu trago para você os 10 conceitos finais que o Kardec aborda no item 6 da introdução do livro dos Espíritos. Se você não sabe nem do que eu tô falando, relaxa, respira. Na descrição desse vídeo você vai encontrar dois links, a parte 1 e a parte 2 do resumo sobre o Espiritismo. São 35 conceitos no total que Kardec facilitou para todo mundo entender pelo menos as bases da doutrina espírita. Então, se você quiser acompanhar mais vídeos sobre espiritismo aqui no YouTube, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos começar pelo item 26 e vamos até o 35. Só queria fazer um comentário antes. No começo, o Kardec estava bem sintético, poucas palavras, diretão e tal. Mas olha, esses últimos 10 conceitos ele se empolgou na escrita, hein? Bom, deixa de papo e bora pro conteúdo de hoje. 26. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. É interessante esse ponto porque faz a gente lembrar sobre as tão faladas colônias espirituais. Se os espíritos não ocupam um lugar fixo, será que existem essas colônias ou não? Bom, esse é um tema interessante para um próximo vídeo. 27. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo. Acontece muita coisa no mundo, né? Várias delas têm interferência direta dos espíritos. Ao longo da obra de Kardec, a gente vai entender como é que isso acontece, principalmente lá no Livro dos Médiuns, 28. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Pois é, gente, o tempo inteiro a gente é influenciado pelos espíritos, bons e ruins. Mas é claro que isso vai depender da nossa sintonia. E aí eu te pergunto, como andam os seus pensamentos, jovem Padawan? 29. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita da palavra ou outras manifestações materiais e, mais frequentemente, por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos atrás. Vou deixar aqui o link na descrição e no card aqui em cima no YouTube. 30. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre os seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Eu achei interessante esse lance das evocações. A gente vai estudar isso mais pra frente, então fica tranquilo. Depende muito da disponibilidade do espírito também, né? Não dá pra forçar o espírito a se comunicar com a gente. 31. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio em que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade, e por toda a parte onde se encontrem os maus instintos.
Longe de deles obter bons avisos ou ensinamentos úteis, não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. Olha, isso é um alerta importante na hora de avaliar uma psicografia, uma psicofonia ou até uma obra mediúnica. Só um nome bonitinho não basta não, viu? Tem que avaliar com cuidado o teor da mensagem. 32. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos espíritos sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamento para o bem. Essa parte para mim ficou bem didática. O Kardec deixa claro para a gente como distinguir as comunicações. Você pode fazer esse teste pesquisando psicografias pela internet. Tem cada coisa que é de arrepiar o perispírito. 33. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. É interessante essa frase porque ela aparece de várias formas diferentes em muitas religiões. O princípio é sempre o mesmo. O que muda, às vezes, é a palavra, a maneira que é escrita. Agora, só está faltando a prática, né? Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem, que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual, que cada um de nós deve se tornar útil segundo as suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, não podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles que, para com os quais agimos mal, é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que não são desconhecidos sobre a terra. Ufa! Aqui o Kardec juntou um monte de coisa, né? Muitos pontos em um parágrafo só, mas deixou tudo muito bem explicado e detalhado. Quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Quem está preso nas paixões, acaba até se saindo bem por aqui, vai ser descoberto no mundo espiritual. Mas eles nos ensinaram também que há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra um meio nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é o seu objetivo final. A gente sempre vai ter uma chance nova de se reequilibrar com a justiça divina, de reparar algum erro que a gente tenha cometido e seguir a nossa evolução. Mas relaxa. Não precisa arrancar os cabelos se você fez alguma coisa de errado. É pensar o que você pode fazer para corrigir e aprender. Esses então foram os últimos 10 conceitos do Espiritismo que fecham com chave de ouro o item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Só uma pincelada nas ideias espíritas que foram muito bem aprofundadas em todas as obras da codificação.
Agora me diz aí, qual desses 10 últimos itens você achou mais interessante de conhecer melhor? Deixa aqui nos comentários. E eu vejo você nos próximos vídeos de estudo aqui no canal Coaching Espírita. Um grande abraço e até lá! Tchau!